Você provavelmente nessa semana está ouvindo bastante, muita gente pedindo para que o Brasil rompa diplomaticamente com Israel. Mas o que significa de fato o rompimento diplomático entre os países e se realmente tem eficácia? Eu, Bia, pessoalmente, acho extremamente simbólico e importante o rompimento diplomático entre Brasil e Israel. Porém, eu, Bia, especialista em relações internacionais e direito internacional, não vejo tanta eficácia e eu acho, inclusive, que é um problema. Mas eu vou explicar por quê. Primeira coisa, o que é um rompimento diplomático? O rompimento diplomático é a última das últimas medidas utilizadas dentro do processo diplomático. É quando um país entende que não há mais como ter diálogo, não há como ter a mínima relação com o outro, e aí eles rompem diplomaticamente. O rompimento diplomático significa que não vai ter mais missão diplomática naquele país, ou seja, aquele país não terá uma representatividade diplomática do outro. Na prática, ele é muito mais uma questão educativa, eu diria até mesmo simbólica, do que de fato eficaz. Porque quando você não tem mais nenhum tipo de relação internacional com aquele país, é como se a amizade está cortada, sabe? Quando são países que não têm uma tradição de relação, ou quando são países que de fato não têm muita relação internacional, esse rompimento não faz muita diferença. Mas quando é um país onde existe uma história de relação, ou onde existe, por exemplo, muitos nacionais do outro país vivendo, isso pode virar um problema. Porque se não há missão diplomática naquele país, consequentemente não há representação nem proteção para quem está naquele país. No caso específico do Brasil, o Brasil é considerado, a diplomacia brasileira é considerada uma das melhores do mundo. As duas melhores diplomacias do mundo são China e Brasil, essa que é a verdade. Quando a gente fala melhores diplomacias, significa que são os países que têm melhores relações. No caso do Brasil, o Brasil, se eu não me engano, é o país que mais tem relações diplomáticas no mundo, ou seja, possui mais missões diplomáticas, e é um país que está ali como um grande mediador para diálogos e resoluções de conflito. Essa é a história da diplomacia brasileira. Justamente por isso, o Brasil não tem a tradição de rompimento diplomático unilateral. O que é o rompimento unilateral? É quando um país fala, vou romper com você. O que acontece é que o Brasil, normalmente, quando rompe relações, o que é muito raro, ele rompe no caráter de reciprocidade. O que significa? O outro país rompeu as relações e o Brasil fala, então também romperemos com vocês. Mas é raro o Brasil dar esse primeiro passo. E não é porque o Brasil é medroso, porque eu já ouvi uns papinhos assim, mas é porque o Brasil sempre vai levar em conta a importância do diálogo, mesmo nos piores momentos de relação. Então vamos pegar um exemplo efetivo, que é a questão Brasil e Israel. Na prática, a representação diplomática brasileira, ela inexiste, porque o diplomata brasileiro já foi chamado há um ano. Chamar o diplomata já é uma demonstração de insatisfação com o país. Ou não concordamos com o que vocês estão fazendo, estamos chamando o nosso diplomata. Mas isso não é o rompimento efetivo das relações, mas já mostra o estremecimento profundo. O Brasil já fez esse movimento há mais de um ano e não colocou um diplomata principal na substituição. Ou seja, a missão diplomática brasileira em Israel, ela é praticamente burocrática. Tem uma equipe lá, mas não existe o diplomata principal. Mas é graças a essa equipe que está lá, por exemplo, que a situação do Thiago está sendo observada pela diplomacia. Nem todo mundo que estava na Flotilha da Liberdade, por exemplo, está com o auxílio dos ministérios das relações exteriores dos seus países, por exemplo. A Greta é um exemplo disso. Mas, quando a gente viu essa questão do Thiago, tem muita gente falando assim, mas agora tem que romper, tem que romper, tem que romper. E eu te pergunto, termos eficazes, qual é o que vai trazer, de fato, para o fim do conflito, o rompimento das relações Brasil-Israel? Nada. Mas vai atrapalhar. Sabe por quê? O Brasil é mediador nesse conflito. O Brasil e a China são mediadores na questão de Gaza. São países que articulam, inclusive, no Conselho de Segurança, as resoluções de cessar-fogo. E no caso do Brasil, o Brasil foi chamado para, de uma certa forma, liderar um movimento, liderar a cúpula que vai discutir a concretização do Estado palestino, de acordo, inclusive, com as fronteiras de 1967. Essa cúpula vai acontecer agora em junho, e essa cúpula foi chamada pela Arábia Saudita e pela França. Sendo um país mediador, não é normal que ele rompa as relações de forma unilateral. É claro que a gente percebe muito claramente que as falas do Lula são falas que remetem a um cabo de força, assim. O Lula tá cutucando para ver se Israel toma um movimento de romper. Porque aí é uma situação completamente diferente. É Israel rompendo com o Brasil, não o Brasil rompendo com Israel. Mas existe um outro movimento que é muito mais eficaz que o rompimento diplomático. Só fazer um adendo antes de falar sobre isso.
Rússia e China, por exemplo, que são grandes críticas de Israel, não romperam diplomaticamente com o país. Inclusive a Rússia tem uma quantidade enorme de russos morando em Israel. Mas vamos voltar para a questão da eficácia. Uma das coisas que mais tem eficácia no cenário internacional, quando você precisa pressionar um país que não está cumprindo as regras internacionais, ou um país que você não goste, né, porque a gente tem que lembrar que os Estados Unidos faz muito isso, são as sanções econômicas. Se tem algo que, desculpe o termo vulgar, quebra as pernas de um país, é a sanção econômica. Se o país não for muito bem organizado, ele vai quebrar ou ele vai entrar numa recessão absurda. Quando começou a guerra da Ucrânia e Rússia, 10 dias depois dessa guerra, várias resoluções de sanções econômicas estavam sendo votadas contra a Rússia. A Rússia ela não quebrou economicamente, é um dos poucos países que não quebrou em termos de sanções, porque a Rússia já tinha feito uma organização econômica onde ela não é dependente do Ocidente. Né? Já existia o BRICS, já existia um crescimento muito grande da Rússia para o leste europeu. Você tem, né, os negócios da Rússia muito fortes com a China. A Rússia ela já tinha se estruturado, mas mesmo assim ela sentiu o baque. E ela só conseguiu continuar fazendo, por exemplo, movimentações econômicas. Por quê? Porque ela foi retirada, inclusive, da estrutura, né, de transação econômica que é o SWIFT ocidental, porque ela começou a utilizar o sistema de transação econômica chinês. Os outros países não tiveram essa sorte. É só a gente olhar a situação econômica de Cuba, que vive sanções terríveis dos Estados Unidos, o Irã, que vive sanções também. São vários países que são sancionados e que teriam um crescimento muito melhor se não fossem. Então, uma das coisas que estão sendo discutidas no cenário internacional são sanções econômicas fortes contra o Estado de Israel. Sanções essas que viriam de vários países. E nisso, eu acho que realmente é um caminho que o Brasil deveria seguir. O Brasil, de fato, deveria seguir o caminho das sanções econômicas e do rompimento comercial, porque é um baque muito forte, não estremece questões internacionais e pressiona efetivamente Israel. Por mais que Israel tenha a proteção dos Estados Unidos não pode começar a sustentar Israel também. Então, se vários países começarem a romper economicamente ou criar situações de sanções econômicas, isso fragiliza muito a economia israelense, que já está muito ruim das pernas. Lembrando que o Reino Unido, há mais ou menos 3 semanas, cortou um acordo de livre comércio que tinha com Israel. E hoje é dia 10 de junho, ele sancionou 2 ministros ativos do governo de Israel. Então, as sanções, elas acabam sendo mais eficazes do que o rompimento. O rompimento, simbolicamente, ele é muito bom. O rompimento diplomático, simbolicamente, é dizer assim, não concordo com você, não quero conversar com você, você não vale pra gente. Mas, na prática, ele não tem tanta eficácia como a sanção econômica. E lembrando que, há mais ou menos 2 semanas atrás, o Brasil e o Ministério das Relações Exteriores brasileiros fez um trabalho enorme para a retirada de 12 palestinos de Gaza, sendo desses 12, 6 crianças, e existem mais palestinos em Gaza e também na Cisjordânia pleiteando saída. E o Brasil só consegue negociar essa saída com relação com Israel, porque se não tiver relação com Israel, o Brasil não consegue negociar essa saída. O que eu tô querendo dizer aqui é que muitas vezes a nossa emocionalidade nos coloca numa situação onde a gente não consegue lidar com os fatos. Eu brinco muito com as pessoas, é uma brincadeira quase mórbida, que é o seguinte: a realidade é uma burocracia muito cruel. A realidade do mundo é um jogo burocrático muito cruel que não dá espaço para as nossas paixões. E muitas vezes, quando alguém fala assim, olha, romper relações diplomáticas não vai funcionar, não significa que essa pessoa é um inimigo teu ou que essa pessoa está contra a causa palestina, porque eu posso te garantir que, por exemplo, no meu caso, 10 dias depois que começou o ataque de Israel contra Gaza, já falava em programa de televisão, inclusive compartilhei isso na minha outra página, tem aqui também, que estava se construindo um processo de genocídio em Gaza. Isso não é negação, ao contrário, muitas pessoas que estão chamando um senso de realidade são pessoas que estão ativas na luta há muito tempo. Mas tem muita gente querendo ganhar like e monetização, criando uma situação apaixonada e ludibriando as pessoas que não têm obrigação de saber de rito diplomático. Então, assim, esse vídeo é para esclarecer essa situação. E como eu sou estudiosa da área, eu me sinto na obrigação de propagar esse tipo de conhecimento o máximo possível para as pessoas, para que as pessoas não sejam ludibriadas, para não dizer um termo pior, por gente oportunista, que está só a fim de monetização em like, que não está muito preocupado com a questão palestina, essa que é a verdade. E o foco é o fim da guerra em Gaza, o fim do genocídio e a concretização do Estado palestino fisicamente de acordo com as fronteiras de 1967. Esse tem que ser o foco.